Estamos de volta com o Saber Direito Debate. Hoje estamos conversando com a professora Cláudia Barros Portocarreiro, ela também é promotora de justiça e ao longo desta semana ministrou o curso sobre lei antidrogas aqui na TV Justiça, no programa Saber Direito. A professora Cláudia e promotora, a senhora, determinado ponto que a senhora falou lá no primeiro bloco sobre a atuação de seu pai com relação à sua educação, e aí ele sempre criava mecanismos para te impor algo relacionado à lei. E nessa nossa conversa, a senhora citou dois pontos, que tinham medo, primeiro, da aplicação da lei por parte de seu pai, e também da própria lei em si. Mas quando já da adolescência, a senhora tinha já esse conhecimento da lei ou ele é já justamente da educação? Seu pai era advogado? Não. Aliás, sim, os meus pais, os dois eram formados em Direito. Minha mãe era advogada, meu pai era policial. Meu pai já é falecido há muito tempo. Infelizmente, eu convivi muito pouco na minha idade adulta com meu pai. Eu digo já formada em Direito, eu nem tive essa possibilidade, né? Na verdade, eu sou até promotora, poderia não ter dado certo. Eu amo a minha instituição, amo ser promotora de justiça, adoro o meu trabalho, me enquadro muito bem em toda essa sistemática, mas poderia ter sido o contrário, viu? Porque o meu pai, na verdade, foi influenciada pelo meu pai e pela minha mãe que eu acabei fazendo Direito. É verdade, foi influenciada pelos dois. Eu queria fazer lá o segundo grau, vou fazer Química. Aí meu pai chegou para mim, Química? Não. Se fazer Direito, eu fico pensando, meu Deus, como isso poderia ter dado errado, né? Vou fazer Química? Não, vou fazer Direito. Meu pai, vou fazer Direito. À época, o vestibular lá no Rio de Janeiro, ele era unificado. Todos faziam o mesmo vestibular para todas as universidades, dependendo da nossa classificação, ficaríamos num lugar ou no outro, né? Então, era preciso que nós escolhêssemos, já no segundo ano do antigo segundo grau, que nós escolhêssemos o que queríamos, que área queríamos. E lembro como se fosse hoje, meu pai, coloque seu nome na área de humanas, porque você vai fazer Direito. Ai, meu Deus. Aí, na boa, eu tentei ainda enganar meu pai até o último minuto do segundo tempo, né? E acabou acontecendo de não conseguir e entrei na faculdade de Direito. Só que, para minha sorte, porque não há nada na vida que seja uma verdade absoluta, dizem que tudo que é imposto ou tudo que é de alguma forma direcionado não dá certo. Não foi, graças a Deus, o meu caso. Eu me apaixonei, eu adorei, eu comecei a estagiar. E, à época, eu era professora de inglês, fui professora de inglês por 10 anos. Na época que eu estava fazendo a minha faculdade, eu ainda era professora de inglês, trabalhava como professora de inglês, mas amei o Direito, amei, e deu tudo certo. E acabei também, por querer ser promotora, realizando um sonho dos meus pais, porque os meus pais tinham um sonho de se tornarem membros do Ministério Público e não conseguiram, por várias razões da vida, né? E acabou que para mim, deu tudo muito certo. E eu só tenho a agradecer, né? A minha família e a Deus por isso. Mas eu te digo, viu, podia ter dado tudo errado. Mas agora, em casa, com tratamento... são 2 filhos? São 2, tenho 2 meninos, Vitor Hugo e o João. Já escolheu a profissão deles, não? São muito pequenos. Mas não escolheu ainda? Eu não, mas nem pretendo fazê-lo, porque eu sou bem diferente do meu pai. Nem pretendo fazê-lo. Não significa que deu certo com você, vai dar com ele? Não, com certeza. E os meus meninos não têm nenhuma inclinação para essa área, não. Eu vejo que são bastante diferentes. Tem um lá que está querendo ser jogador de futebol. Só não pode ser jogador do Flamengo. Isso é coisa de vascaína perdedora, mas tudo bem. Tá certo. Bom, sua mãe também, então, sua mãe é advogada? A minha mãe é advogada. Hoje está bem afastada, mas a minha mãe é advogada, sempre trabalhou na área criminal. Mas não é esse o motivo pelo qual eu sou promotora, e sou promotora já há 13 anos na área criminal. Não é por isso, não. Na verdade, o direito penal, para mim, é uma história de amor e ódio. Hoje, explicando. O meu primeiro concurso para o Ministério Público foi para o Ministério Público do Estado de Goiás. Um estado que eu acho, assim, uma gracinha de lugar. E eu fui fazer prova para o Ministério Público de Goiás. Para minha surpresa, eu sempre fui muito estudiosa, gostava muito, me dedicava muito mesmo aos estudos, porque não existe essa possibilidade de passar num concurso público sem estudo.
quem pensar diferente pode tirar, né, essa ilusão da cabeça, porque isso é impossível, né? Então, eu, à época, fui fazer concurso... Você que tem um anjo da guarda muito gente boa, né? Estilo loteria. Porque já foi provado que é mais fácil ganhar na loteria do que passar num concurso público sem estudar. E isso se torna cada vez mais difícil. Que hoje é mais difícil ainda do que era a minha época. Embora, quando fiz concurso, se exigisse mais de conhecimento teórico, de conhecimento doutrinário, do que se exige hoje. Hoje se exige muito conhecimento de jurisprudência, do próprio texto da lei, né? Mas na minha época de concurseira, o foco era diferente. Mas hoje, cada vez mais se torna difícil passar no concurso público. Então, achar que vai passar sem estudar, não é verdadeiro. Esqueça, por favor, porque não vai acontecer. Pois bem, então quando eu fui fazer meu concurso para o Ministério Público do Estado de Goiás... Foi o primeiro? Foi o primeiro. Passei na primeira, passei na segunda, estou feliz, estou caminhando com tranquilidade. Passei na primeira, passei na segunda, aí fui fazer a minha prova oral. Para minha surpresa, né, apesar que eu nunca subestimei nada na vida, e não comemoro nada antes do final, nada. Mas eu estava muito feliz de ter passado, principalmente em direito civil. Eu falei assim, meu Deus, direito civil para mim é um problema seríssimo. Eu sou muito fraca em direito privado. Mas até no outro dia, numa matéria para imprensa, eu citei essa experiência. Como eu me sentia muito fraca na área de direito privado, eu estudava muito direito privado. Eu estudava de noite. E as minhas notas eram fantásticas. Mas como eu achava que o direito penal, por exemplo, era muito fácil, eu não estudava direito penal. Ficando um pouquinho de lado. Ficava. E aí, quando chegou no concurso, eu passei na prova oral, na banca de civil, passei na banca também, na época chamava direito comercial, né? Tinha lá o direito comercial, passei, bacana, bonito. Na banca de constitucional, fiz bacana, ficou muito legal, eu gostava muito, sempre gostei muito de direito constitucional, direito administrativo, até hoje gosto muito, e fui caminhando com tranquilidade. Na hora da prova de penal, fui reprovada na banca de direito penal, na prova oral. E muito bem reprovada porque... Lembra a pergunta e qual a sua resposta? Eu lembro todas. Eu me lembro perfeitamente. O meu examinador, à época, foi o senador Demóstenes, que à época era procurador-geral de Justiça, salvo o melhor juízo lá no estado de Goiás, e ele me fez várias perguntas que eu respondi de forma atropeladíssima. Eu fui muito fraca naquela prova, eu tinha mesmo que ser reprovada naquela prova, não foi nenhuma injustiça que se fez à minha pessoa. Mas aí eu voltei do estado de Goiás com uma certeza. Depois da reprovação, quando eu soube da reprovação, eu voltei com uma certeza. Eu tenho que estudar direito penal. Direito penal é a pedra no meu sapato. E eu tenho que estudar essa porcaria. Pensava eu à época. Estudei, fiz o meu concurso, consegui passar. Aí já no Rio de Janeiro? Já no Rio de Janeiro, logo na sequência. Consegui passar. Óbvio, também tinha todo aquele cabedal que eu tinha adquirido nos estudos para a prova do Ministério Público de Goiás, né? Eu fui somando com aquilo que eu estudei, estudando das outras matérias, e aí foi mais tranquilo. Aí as possibilidades de... Óbvio, né? Se incrementam. E aí consegui passar. E depois, vendo o seguinte, eu comecei a estudar direito penal, mas sabe aquela coisa de você estudar lá do iniciozinho, a história do direito penal? Eu falei assim, não vou nem subestimar isso, nem a história eu hei de subestimar, eu vou estudar tudo. Ai, que cai. Estudei, sei lá, e estudei tudo até o final. Pois bem, aí fiz a prova, passei, como eu estava te dizendo, e depois, por uma questão assim de as coisas acontecem na vida da gente, a gente não sabe explicar como, uma amiga minha, que foi assim, que é um paradigma para mim até hoje no Ministério Público lá do Rio, ela ministrava aulas na Fundação Escola do Rio de Janeiro. E ela teve um problema num acidente de carro. E ela disse, Cláudia, eu estou chateada porque eu tive um problema, bati com o meu carro. Dá aula para mim, amanhã, por favor, aplique uma prova para mim na Fundação. Com todo prazer. Eu já era louca para dar aula, porque
Afinal de contas, o magistério está na minha veia. Eu tenho 42 anos de idade e há 25 sou professora, que desde 17, né? Tinha as aulas de inglês? As aulas de inglês, perfeito. Aí o que acontece? Fui lá, né, e continuei lá ministrando, quer dizer, dei a prova lá para o colega, e em meio à prova, eu ainda estava o meu concurso ainda era uma coisa bastante recente, os alunos começaram a me fazer perguntas, depois da prova, né? E eu comecei a responder essas perguntas. Um mês depois, essa colega me ligou dizendo que, não estou mais afim de dar aula, não. E os alunos pediram para que você desse, por que não coloca aquela professora que veio aqui te dar para nos aplicar a prova, que te substituiu, enfim. E eles queriam muito que você fosse dar aula para eles. Você não quer, não? Eu vou. Pronto, tá aí minha oportunidade. Pronto. E aula de quê? Direito penal. Aí mesmo que eu tive que estudar direito penal pra caramba. E hoje direito penal é alguma coisa que me encanta, eu adoro, eu sou apaixonada pelo direito penal. Na teoria, evidentemente, que não na prática, porque ninguém gosta de aplicá-lo na prática, mas o estudo do direito penal é encantador, o contato com os alunos é igualmente encantador, e o que é mais bacana nessa história toda, é que, na verdade, eu aprendo muito mais com os meus alunos do que tenho para ensiná-los, porque sempre que eu os ensino, eu aprendo muito mais, sabe? Eu tenho alunos, assim, fantásticos, alunos que são, assim, determinantes, que são e sempre serão determinantes na minha carreira, e dos quais eu gosto muito. E por conta deles eu sinto essa necessidade de estudar cada vez mais, de estar sempre atualizada, principalmente com a questão de jurisprudência, que é uma questão que me preocupa muito, que, como eu disse, é muito cobrada hoje. Agora, professora, a senhora ministra aulas online e também presenciais? Também. Onde? Aulas presenciais eu ministro na Fundação Escola do Ministério Público do Rio de Janeiro, onde eu sou diretora do curso preparatório, na Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, em vários cursos do Rio de Janeiro, como o Master, né, que é um curso maravilhoso lá no Rio de Janeiro. Enfim, e aulas online eu ministro no canal de concursos no Complexo de Ensino Renato Saraiva, onde eu dou matérias isoladas, cursos isolados de direito penal. E também já estou começando a me encantar por essa questão do ensino online, que antes pensava não me adaptar, né? É muito bacana essa questão da presença do aluno, do contato com o aluno, mas nem todos os alunos podem ter isso, né? Então é preciso que se disponibilize um mecanismo para atingir esses alunos. Eu acho que o ensino online é fundamental nesse sentido. E acaba facilitando para o próprio aluno acesso, por exemplo, a determinadas cidades, vamos colocar até isso mesmo, cidades que a pessoa não tem uma universidade ou talvez uma outra instituição para concluir os estudos. Com certeza, eu mesma tive problemas quando estudava, né? Quando eu estudava, eu tinha problemas até de ordem financeira, porque eu tinha que me deslocar até o centro do Rio de Janeiro, e eu não morava no Rio de Janeiro, eu morava numa cidade na região metropolitana do Rio de Janeiro, demorava para chegar no centro da cidade, a capital, e acabava por me onerando demais. Acabava me onerando demais. E muitas vezes eu não fiz muitos cursos porque não dispunha de recursos, né? Então eu acho que hoje é tudo bem mais democrático. Esse acesso facilita bastante. Com certeza. E a qualidade é boa, né? Eu não digo tecnicamente, mas eu digo do conteúdo mesmo, do passar esse conteúdo, porque há um tempo se imaginava que esse seria uma espécie de curso à distância, mas não é bem assim, né? Não, e essa distância pode ser diminuída. Ela pode ser diminuída no contato que o professor tem com o aluno através de meios eletrônicos. Eu, por exemplo, eu estava até conversando ontem, essa semana, quando gravamos aí o Saber Direito, eu fiz assim, como que uma amizade, né, com os alunos que estiveram aqui presentes. Eu estava conversando com um desses alunos, eu estava durante o almoço, e eu disse: meu amor, eu achava que jamais me adaptaria. Mas hoje parece que os alunos me são muito, assim, íntimos. E eu nunca sequer os vi. Mas por e-mail. Por exemplo, tem um aluno do Rio Grande do Sul, o João Valentim, para quem eu mando aí um abraço, que sempre me faz perguntas por e-mail. Parece que eu já conheço o João Valentim há muito tempo. E isso é uma coisa que não tem paga.
Né? É bacana demais, é bacana demais. Tinha uma outra aluna, Cristiane, que sempre, só que eu não sei de onde a Cristiane é, porque ela não dizia o estado de origem, e ela sempre me perguntava, professora, eu não entendi isso. E eu respondi. Uma vez eu estava num bar com meu marido, né? E com os amigos, no final de semana, recebi um e-mail. Só que eu rapidamente respondi, porque a resposta era sim ou não. Professora, só me responda sim ou não. E eu acertei ou errei essa questão. Eu coloquei sim e coloquei amanhã te dou os detalhes. Aí ela disse, professora, você me respondeu a questão a 1h da manhã, 1h da manhã. Eu falei, não me custava, naquele momento eu estava com o meu telefone disponível, eu posso acessar o e-mail através do meu telefone, foi um prazer. E porque eu acho que é dessa forma que se estreitam os laços com o aluno que te assiste online, com o aluno que te assiste pela televisão. Né? Há uma compensação da distância dessa forma, esse relacionamento. Bom, nós estamos aqui no Saber Direito Debate de hoje, conversando com a professora Cláudia Barros Porto Carreiro, professora, também promotora de justiça, que ao longo desta semana ministrou o curso aqui na TV Justiça, no programa Saber Direito, Lei Antidrogas. Nós vamos a um rápido intervalo, em seguida estaremos de volta. Lembrando que você pode acompanhar o programa Saber Direito Debate no canal da TV Justiça no YouTube, www.youtube.com/, e aí você coloca então Saber Direito Debate. Pode participar também por e-mail, nosso endereço eletrônico é saberdireito@stf.jus.br. Até já.